queria te convidar aí num texto ao qual o Senhor me levou ontem, lá no meu secreto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo 18. Bom, para quem gosta de anotar, o nome da mensagem a qual o Senhor trouxe ao meu coração é Um Coração Agradecido. Será que você tem um coração agradecido? Aleluia. Um coração agradecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Vamos ler de novo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, que Deus nos abençoe e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, direto ao teu coração, fazendo coisas novas no meio de nós. Bem, você provavelmente, igreja, já conheceu ou conhece alguém meio amarga? Sabe aquela pessoa que vive se queixando de tudo? Que nada está bom, que está sempre insatisfeita, que está sempre murmurando, reclamando. Sabe aquela pessoa que está sempre de cara fechada, mal-humorada, bipolar, grossa, que está sempre pronta para atacar? Talvez você já conheceu ou conhece alguém assim. O fato é que nesta noite, igreja amada do Senhor Jesus, nós precisamos entender algo, e entender de todo o coração. É muito difícil conviver com uma pessoa assim. Nós precisamos compreender isso. Que não é nada fácil ter que conviver com uma pessoa assim. E isso é tão sério que, infelizmente, nós passamos a perder até o prazer de estar perto. Já passou por isso? A ponto de você perder o prazer de estar perto. Agora, que nós precisamos entender que isso não é só triste, mas é muito preocupante. Isso não é só triste, mas é muito preocupante. Sabe por que eu digo que é muito preocupante? Porque uma pessoa assim é uma pessoa que perde completamente a noção de quem realmente ela é. É uma pessoa que perde completamente a noção do que ela causa no ambiente em qual ela está inserida. É uma pessoa que perde completamente a noção do que ela causa nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso que eu digo que não é só triste, mas também muito preocupante. Uma pessoa assim é uma pessoa que sempre enxerga a vida de forma escura. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que sempre enxerga a vida de forma triste. De forma escura e triste, do que na realidade é. Olha só. É uma pessoa que consegue ver as coisas de forma completamente diferente do que na realidade é. Porque é uma pessoa que só consegue ver o lado ruim das coisas. E nunca consegue ver o lado bom.
E o pior, esse tipo de pessoa é uma pessoa também que consegue facilmente contaminar. Diga contaminar, igreja. Está cheio de cristão assim. É uma pessoa que facilmente consegue contaminar. Contaminar todos à sua volta. Com o quê? Com negativismo. Você sabe o que é esse negativismo? Bem, esse negativismo aponta para uma mente cativa. Para uma pessoa que só consegue ter pensamentos maus das coisas e das pessoas. A igreja está cheio de filhos assim, cujos pensamentos são maus. Mesmo a Bíblia dizendo que Ele, o Senhor, por todos nós, tem pensamentos de paz, de muita paz. Mas ainda assim, a igreja que deveria ser semelhante a Cristo, que deveria ter os mesmos pensamentos que Cristo, os mesmos sentimentos que Cristo, tem sido uma igreja que contamina. Tem sido um povo cuja mente é cativa. Um povo cujos pensamentos são maus. Mais uma vez eu quero dizer para você com muito temor, porque essa foi a frase que Deus me deu ontem. Igreja, é muito difícil conviver com uma pessoa assim. Eu não sei se você sabe, mas até Deus não se agrada de pessoas assim. Sim. E eu vou te mostrar isso. Até Deus não se agrada de pessoas cujos pensamentos são maus. Aguenta aí, que Deus tem muita coisa boa para fazer no nosso meio hoje. Sabe, talvez essa noite, ao ouvir um pouquinho dessa introdução que nós estamos recebendo essa noite, você não esteja identificando alguém, mas você possa estar se identificando, né? Talvez você ouvindo essa pequena introdução, você não esteja identificando alguém, lembrando de alguém, mas imediatamente você possa estar se identificando. Então, se isso está acontecendo hoje com você, eu quero que você preste muita atenção. Eu quero que você saiba abrir os seus ouvidos espirituais, não para ouvir aquilo que você quer, mas para aprender a ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. E o que Deus tem para falar conosco esta noite, com você que está aí na tua casa também é: cuidado. Igreja, cuidado. Eu quero dizer para você que o sinal de Deus para nós é um sinal vermelho. Esta é uma noite que você precisa parar e rever a tua postura como filho e filha de Deus. Este é um culto que Deus separou para que nós venhamos a refletir, para que nós venhamos verdadeiramente a rever a postura do nosso coração. Você está pronto para isso? Para rever a postura do teu coração? Por que do coração? Porque é do coração que procede todas as coisas. É do coração que procede todas as coisas. E nós precisamos rever a postura do nosso coração. Você precisa saber que a amargura, que o mau humor te torna uma pessoa ingrata. Você sabia que a amargura e o mau humor
A murmuração te torna uma pessoa ingrata. E eu quero dizer para você que os ingratos não agradam o coração de Deus. Isso é bíblico. A ingratidão, a murmuração não agrada o coração de Deus. Igreja, não agrada o coração de Deus. E a amargura, o mau humor nos torna pessoas ingratas e desmotivadas. Ou seja, pessoas sem ânimo. Agora é interessante que, infelizmente, o que mais a gente vê na igreja de Cristo, na terra, no meio do povo de Deus é o quê? Ingratidão e um povo desmotivado. Estou mentindo ou não? Santo Deus, tem misericórdia. Um povo ingrato e desmotivado. Tudo que não agrada o coração de Deus. Tudo que não agrada o coração de Deus. Sabe, a sua vida, aos seus olhos, segundo a sua visão, pode até parecer difícil, mas isso é porque você não está olhando com os olhos espirituais, e sim com os olhos carnais. Porque eu quero dizer para você, igreja, que se você tivesse realmente com um olhar espiritual para todas as áreas da tua vida, certamente, eu falo sem medo de errar, com temor na presença de Deus, certamente você veria que você tem muitos motivos, não só para agradecer, mas para muito se alegrar. Você veria que você teria muitos. Você tem muitos, eu vou repetir, você tem muitos motivos, não só para agradecer, mas para muito se alegrar. Mas por uma falta de visão, o que mais a gente encontra no meio do povo de Deus é ingratidão, é murmuração, é desânimo, tudo que não agrada a Deus. E isso não é brincadeira, isso é sério e preocupante. Por isso essa é a noite, essa é a noite, não pode ser amanhã, essa é a noite que nós vamos ter que rever a postura do nosso coração. E você vai entender o porquê. E eu quero falar algumas coisas que o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração ontem, do que essa ingratidão, do que essa murmuração gera na vida de um filho de Deus. E eu vou dizer para você que eu estremeci. E eu falei, meu Deus, é mais sério do que nós podemos imaginar. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que a ingratidão faz na vida de um filho de Deus, você sabe o que é? Eu acabei de falar. É perder a visão espiritual. Toda pessoa ingrata, toda pessoa que murmura, ela é uma pessoa que perde a visão espiritual. Ou seja, ela se torna cega espiritualmente falando. E você sabe o que é uma pessoa cega espiritualmente falando? É uma pessoa que literalmente deixa de ver as coisas como realmente são. Uau! Que sério isso! Porque é uma pessoa que ela passa a ser regida, não mais pela verdade, mas só pela mentira. Já parou para pensar? Uma vida regida pelo engano e não mais pela verdade. A ingratidão te faz ter uma vida regida pela mentira, pelo engano, pela ilusão, por aquilo que não é.
E quantos filhos de Deus? Eu não estou falando daqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem Cristo. Eu estou dizendo daqueles que conhecem Cristo. Quantos filhos de Deus que já não têm mais as suas vidas regidas pela verdade? Quantos? Mas que estão com as suas vidas completamente regidas pelo engano, pelo auto-engano da sua própria alma. E a Bíblia diz o que acontece com uma pessoa assim. A Bíblia diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Por quê? Porque maldito é aquele que confia no próprio braço. Maldito é aquele que é regido pela sua própria alma. E um bom exemplo disso, do que é perder a visão espiritual, do que é passar a ser regida, não mais pela verdade, mas pelo engano, é os israelitas. Nós vamos lembrar um pouquinho dessa história, uma história que nós devemos aprender muito com eles. Lembra lá do povo de Deus, dos israelitas no deserto? Quem lembra? Eu espero que todos, em nome de Jesus. Bem, querido, eu não sei se você sabe, mas os israelitas, o povo de Deus, a condição daquele povo não era uma condição nada favorável. Aquele povo, a Bíblia diz que aquele povo estava debaixo de uma terrível escravidão, de uma terrível opressão. Lembra lá da escravidão do Egito, da opressão de Faraó? Essa opressão era tão grande que quando eu fui estudar, eu já tinha lido, já li várias vezes o livro de Êxodo, mas dessa vez me chamou a atenção uma palavrinha. Se você for olhar na Bíblia, se eu não me engano, acho que em Êxodo capítulo 2, está lá acho que no versículo 1 e 2, a Bíblia diz que a escravidão do povo de Deus era algo tão terrível, o sofrimento daquele povo era tão terrível, que a Bíblia diz que o Senhor então ouve o clamor do seu povo, mas o Senhor ouve o gemido do seu povo. Olha que forte, dá para entender isso? Aquele povo estava gemendo. Tamanha era a opressão que aquele povo tinha que conviver todos os dias. Uma opressão que eles tinham que conviver todos os dias. Até que a Bíblia diz então que o Senhor se levanta em favor daquele povo, que o Senhor ouve o gemido daquele povo, o Senhor ouve o clamor daquele povo, e a Bíblia diz então que Deus levanta um homem, esse homem é Moisés, e Deus levanta Moisés então para tirar aquele povo não só da escravidão, mas também da opressão que aquele povo tinha que conviver diariamente de Faraó. E a Bíblia diz que Deus não só levanta Moisés para trazer essa libertação dessa opressão e dessa escravidão ao povo, mas também Deus libera promessas sobre aquele povo. Promessas essas extraordinárias. Você sabe, dá para lembrar pelo menos uma? Eu espero que sim. Uma promessa extraordinária. Com a liberação, junto com a liberdade, Deus também traz uma liberação de uma promessa sobre aquele povo. Que aquele povo conquistaria uma nova terra. Uma terra que manava leite e mel. Ou seja, Deus libera uma promessa sobre aquele povo. Uma promessa tremenda de um futuro de paz e não de mal. Deus libera sobre aquele povo uma certeza de dias melhores. De dias muito maiores e melhores de tudo aquilo que eles estavam desfrutando. Você conhece essa história? E aí eu pergunto para você, diante de todo esse cenário, porém, esqueci de uma coisa. Quando Deus entrega a promessa, nós precisamos entender que todas as vezes que Deus entrega uma promessa, e eu creio que todos nós aqui temos promessa, amém? Promessas que já foram cumpridas e promessas que estão para ser cumpridas. Quando Deus entrega uma promessa, nós precisamos entender que para toda promessa há também um processo. O processo faz parte de toda a caminhada daqueles que andam com Deus. E o que é processo? Processo nada mais é, eu já falei isso num culto de mulheres, nada mais é do que estruturação.
tem a ver com estruturação, ou seja, processo tem a ver com forjar em você o que for necessário para que você se torne apto para alcançar aquilo que Deus preparou. E aquilo que Deus preparou sempre será maior e melhor de tudo aquilo que a gente já projetou. Amém? Então havia uma escravidão, havia uma opressão, e Deus então se levanta em favor daquele povo, libera uma promessa maravilhosa, porém havia um processo para aquele povo passar, para que eles se tornassem aptos para receber coisas maiores e melhores que só Deus poderia preparar para aquele povo. E aí eu pergunto para você esta noite, qual seria então a expectativa, você já parou para pensar, qual seria a expectativa do coração de Deus em relação a tudo isso? Em relação ao processo que aquele povo deveria passar para alcançar a tão sonhada promessa? Qual seria a vontade de Deus para aquele povo? Eu quero dizer para você que é a mesma expectativa que Deus espera de mim, de você hoje. Você sabe qual é a expectativa de Deus para você? Você tem entendido qual é a vontade de Deus para você? Porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E eu quero dizer para você que eu creio que a expectativa e a vontade de Deus para aquele povo naquela época e para nós na nossa época é a mesma. E a vontade é: deem graças em tudo. Aprendam. Igreja, aprenda. Igreja, aprenda a dar graça em qualquer circunstância. Aprenda a dar graça durante o processo, porque Ele é bom, e Ele é bom em todo tempo. Ele é bom, 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 Ele é bom. Mas nós precisamos aprender a se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que venhamos aprender a dar graça. Caso contrário, você vai perder a visão. E eu vou falar uma coisa para você. Sem visão, você não vai chegar a lugar nenhum. É forte, mas é a realidade. Sem visão, a sua vida vai permanecer sendo uma vida em círculos. Você vai passar uma vida inteira em círculos. Porque uma vida sem visão espiritual, é uma vida em círculos. Então que você aprenda. Que você aprenda aquilo que o Senhor quer que você aprenda. Que você se submeta àquilo que o Senhor quer que você se submeta. E o que Deus espera de nós, igreja, é um coração agradecido. Caso contrário, você vai perder a visão. E sem visão, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe, isso é tão sério que o deserto para os israelitas parecia péssimo, não é mesmo? Você já viu? Já leu a história? Para muitos deles, o deserto foi algo que parecia péssimo. Mas sabe por quê que o deserto pareceu péssimo aos olhos do povo de Deus naquela época? Porque era um povo sem visão. Era um povo sem visão. E sabe o que é triste? É porque é um povo que se esqueceu. Eu achei isso tão forte. É um povo que se esqueceu, que foi passando pelo deserto, que eles se livraram da escravidão do Egito. Já parou para pensar nisso? Que pena. Que pena que eles estavam olhando para aquele deserto com olhos tão errados. Que pena que aos olhos daquele povo o deserto parecia tão péssimo. Que pena
que aquele povo se esqueceu tão rápido, que foi passando pelo deserto, que eles se livraram da escravidão do Egito. Que foi passando pelo deserto, que eles se livraram daquilo que um dia estava fazendo eles gemer, de tanto sofrimento. Que pena que eles se esqueceram tão rápido. Que pena que eles se esqueceram que no deserto eles não só puderam se livrar da escravidão do Egito, mas eles também puderam desfrutar do favor maravilhoso de Deus. Foi no deserto que eles aprenderam a ter um relacionamento de perto com Deus. Que pena que eles esqueceram que foi no deserto que eles poderiam aprender a lei de Deus, aprender a depender de Deus. No deserto, aquele povo desfrutou de milagres. Foi no deserto que a água brotou da rocha. Foi no deserto que o maná caiu do céu. Que pena que eles esqueceram disso tudo. Que pena que eles esqueceram que no deserto havia proteção. E proteção de dia e proteção de noite. Porque a Bíblia diz que durante o dia Deus mandava nuvem. E à noite Deus mandava coluna de fogo. Já parou para pensar que coisa extraordinária era isso? Que pena que eles esqueceram de tudo isso. Havia uma grande proteção de Deus para aquele povo. Havia uma grande provisão de Deus sobre aquele povo. Uma das coisas que Deus também queria ensinar aquele povo no deserto, é que no deserto eles tinham presença de Deus. Deus estava no meio deles. Que pena que eles não conseguiram entender que o que faria diferença na vida deles era a presença, seja no vale ou seja no monte. A diferença é a tua presença. Sabe, quando nós olhamos para aquela história, aquele povo passando por esse processo, passando pelo deserto, nós podemos falar sem medo de errar, que certamente o Senhor os sustentava, e os sustentava diariamente. Não é verdade? E os sustentava com o melhor. Eles estavam muito melhor do que eles estavam no Egito. Eu quero dizer para você que assim como foi o Senhor com aquele povo no deserto, assim também tem sido o Senhor com você. Certamente, Ele também tem cuidado de você. Certamente, Ele também tem cuidado de você. E isso é independente do que está ao redor, Ele tem cuidado de nós. Agora, sabe o que é triste? É que mesmo diante desse cenário, de um cenário de provisão, de um cenário de cuidado, de um cenário de presença, de favor de Deus, mesmo diante desse cenário que aquele povo convivia todos os dias ali, mesmo no deserto, mesmo diante desse cenário, você sabe o que prevaleceu no coração daquele povo? Você sabe? A ingratidão. Gente, mesmo num cenário desse, o que prevaleceu no coração daquele povo foi a ingratidão, a murmuração, as queixas, o mau humor. Agora trazendo para nós. Mesmo Ele cuidando de você, quantos filhos de Deus na nossa geração se encontram assim? Mesmo num cenário de provisão, de cuidado, de favor, mesmo num cenário de salvação, quantos filhos de Deus se encontram assim? Na ingratidão, na murmuração, nas queixas e no mau humor. Com muito temor,
e em espírito, eu quero te dizer uma coisa essa noite. Se você é uma pessoa que se encontra assim, esse cenário precisa mudar. Antes que seja tarde. Foi isso que Deus falou para mim ontem no meu quarto. Esse cenário precisa mudar. Por isso essa é a noite que nós precisamos rever a postura do nosso coração. Sabe, igreja, é tão sério, porque o simples fato de você estar aqui, o simples fato de você estar respirando, já deveria ser motivo para você se alegrar. Já deveria ser motivo para você se encher de gratidão a Deus. E quando Deus começou a me dar isso, a primeira coisa que o Espírito Santo me trouxe, e eu quero abrir meu coração para você, você não tem noção, igreja, do número de pessoas que tem me procurado nesses últimos tempos de pandemia. Pessoas de tudo quanto que é lugar, com um coração grato, mas dizendo assim: pastora, você pode interceder por mim, porque eu estou debaixo de um decreto do médico. Você não tem noção de quantas pessoas eu tenho intercedido, que estão debaixo de um decreto, que tem poucos dias de vida. Essa semana eu estava intercedendo por uma mulher e eu falava: Deus, alcança ela. Uma mulher que acabou de dar luz, que tem um filhinho de 8 meses, mas que descobriu um câncer terrível. E que para os médicos essa semana eu estou intercedendo por um pai de família novo, que descobriu que está com câncer. Um câncer no cérebro. E que o médico já falou que não tem mais nada para fazer. E ele já está dentro de casa. Você não tem noção de quantas pessoas hoje estão debaixo de um decreto, com seus dias contados, mas ainda assim estão agradecendo a Deus. Estão dando graça, porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem. E você que está respirando, você que tem saúde, não tem dado valor. Acorda, igreja! Porque a ingratidão gera ira no coração de Deus. O simples fato, respira aí. Puxa o ar. Você pode respirar. Quantas pessoas hoje não estão podendo respirar, até por conta dessa doença, mas ainda assim estão lá no leito, dando graças a Deus. O simples fato de você respirar já deveria ser motivo para você mudar o seu mau humor, para você mudar o teu coração, para você mudar os teus pensamentos. Santo Deus, isso não é brincadeira, isso é sério. E o que Deus começou a mostrar para mim ontem no quarto, que isso não está agradando o coração de Deus, igreja. Tantos motivos que nós teríamos para agradecer pela salvação, porque sabemos que tudo isso aqui vai acabar. Até mesmo pelo alimento. Tem alguém aqui que hoje não teve nada para comer? Eu creio que todos nós nos alimentamos em algum momento, a não ser se estiver de jejum. Mas você tem noção de quantas pessoas nesse momento
para sustentar filhos. Não tem a mistura de amanhã. Ou você acha que isso não existe? Existe muito. Existe muito, muito, muito. Agora olha para a tua geladeira. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Você deveria ser grato pelo alimento, pela saúde. Você deveria ser grato, e aí Deus, eu fui escrevendo. Você deveria ser grato pela sua família, e essa família inclui esposa, esposo, filho, seja um pai, uma mãe. Você sabe quantas mulheres hoje estão chorando? Você conhece alguém? Eu conheço. Porque perderam seu marido por conta da Covid, mas ainda assim estão dizendo assim: mas eu sei que tudo que Deus faz é perfeito. Está de brincadeira. Você sabe quantos pais na nossa geração estão chorando porque perderam filhos? Perderam filhos para droga, perderam os filhos num acidente, perderam filhos por uma enfermidade. E você tem seu filho aí do lado, mas você só reclama. Quantos maridos que perderam suas esposas? Ontem mesmo eu fiquei sabendo de um. Não, hoje. Hoje mesmo fui fazer uma visita. Meu Deus, que triste. O marido, a esposa não aguentou. Foi um outro tipo de enfermidade, faleceu. E agora ele ficou com 2 filhos. Acho que um de 18 e o outro, não sei, 16, alguma coisa assim. Você só reclama. Você só reclama. Está de brincadeira. Você deveria agradecer todos os dias porque você tem família. Você deveria agradecer todos os dias porque você tem um marido. Você deveria agradecer todos os dias porque você tem uma esposa. Você deveria agradecer todos os dias porque você tem um filho. Você tem uma filha. Você tem um pai. Você tem uma mãe. Você sabe o que é perder um pai. Você sabe o que é perder uma mãe. Eu sei o que é perder uma mãe. Não é fácil. Igreja, isso é muito sério. Algumas coisas no coração de filhos de Deus não estão agradando a Deus. Por isso, tão necessário rever a postura do nosso coração. O seu trabalho, querido, você que trabalha para fora, você deveria ser grato pelo seu trabalho. E eu fiquei parando para pensar, e Deus falou no meu coração: você tem noção da quantidade de pessoas que estão desempregadas? E você tem seu emprego lá. Deus te deu esse trabalho. E você só reclama do seu trabalho. Na verdade, você deveria agradecer. Da igreja. Meu Deus, como eu tenho ministrado, não é só aqui não. Eu nem sei. É de manhã, tarde, noite, de madrugada, mas glória a Deus, vamos que vamos. O que tem de gente que reclama da sua igreja. Você deveria ser grato pela igreja que você está. Você deveria levantar todo dia e agradecer: Jesus, obrigada pela minha igreja. Jesus, obrigado pelos meus líderes. Jesus, obrigado pelos meus pastores. Você deveria ser grato pelos seus amigos. Você deveria ser grato pelos seus irmãos em Cristo. Até mesmo aqueles que são usados por Deus para te tratar. Sabe por quê? Porque é na comunhão que gera edificação.
Sabe por quê? Porque é no afiar um ao outro que você tem o privilégio, a oportunidade de manifestar o caráter de Deus. Porque não pense você que se você não manifestar o caráter de Deus, você vai subir. Então, nós como filhos de Deus, nós deveríamos agradecer até mesmo pelos desafios que nós passamos. Sabe, se você chegou até aqui, você que está me ouvindo aí na tua casa, certamente é porque Deus está sustentando a sua vida. Então, agradeça. Porque essa é a vontade de Deus para você. Agradeça, agradeça, agradeça. Porque esta é a vontade de Deus para você. Agradeça, igreja, agradeça, agradeça, agradeça. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós. Sabe quando nós olhamos para a cruz? Naquela cruz, Jesus conquistou algo extraordinário. Algo que nenhum de nós poderíamos conquistar. Vida e vida em abundância. Agora você sabe o que é ter vida e vida em abundância? Jesus conquistou a verdadeira alegria. Jesus conquistou a verdadeira felicidade. Então deixa eu dizer para você, o simples fato, o fato de você ter Jesus, você já deveria se considerar um homem e uma mulher mais do que feliz. O fato de você ter Jesus como seu Senhor e Salvador, você já deveria se considerar um homem e uma mulher mais do que feliz. Mas é tão triste que mesmo diante de uma verdade dessa, quantos filhos de Deus permanecem tristes? Agora teve algo forte que Deus me trouxe e eu entendi muita coisa ontem. A ingratidão, ela te faz permanecer, sabe aonde? Lembra que eu acabei de falar? A cruz, na cruz ele conquistou o quê? Vida, alegria e vida em abundância. Mas você sabe o que a ingratidão, a murmuração faz? A ingratidão te faz permanecer no luto, na escuridão e na morte. Igreja, a ingratidão te faz permanecer no luto, na escuridão e na morte. Por isso tão necessário hoje. Hoje você precisa decidir descartar da tua vida a reclamação, a murmuração, a ingratidão e permitir que o Espírito Santo preencha teu coração com ações de graças e gratidão. Isso é tão triste, porque a ingratidão te faz reter a graça. Meu Deus! A ingratidão te faz reter a graça. E na verdade esse é o tempo da igreja compartilhar a graça. Esse é tempo de compartilhar a graça de Deus. Esse é o tempo de nós demonstrarmos aos outros o que é ter uma fé no Senhor Jesus Cristo. Que a fé no Senhor Jesus Cristo é uma fé que nos traz esperança, alegria e a certeza de dias melhores. A certeza que Ele cuidará de nós. Sempre a certeza que amanhã sempre será melhor do que o ontem. E assim por diante. Porque o nosso fim é uma eternidade. Nós deveríamos, como igreja, não estar retendo, mas nós deveríamos, como igreja, mostrar àqueles que estão ao nosso redor, compartilhar àqueles que estão ao nosso redor, a maravilhosa graça, a fé em Jesus Cristo, uma fé que nos dá certeza, uma fé que nos dá esperança, uma fé que nos dá alegria, independente da circunstância, uma fé que nos dá paz, acima de tudo aquilo que nós possamos estar vivendo. Quantas coisas maravilhosas que nós devemos compartilhar através da graça de Deus, mas por conta da ingratidão,
você deixa de compartilhar. E o povo do deserto foi um povo que não desfrutou do melhor de Deus. Sabe por quê? Fruto de ingratidão. Outra coisa que a ingratidão gera. A ingratidão gera morte. Aonde, pastora? Nas promessas. Ingratidão gera aborto nas promessas. Ingratidão gera morte nas promessas de Deus. Quantas promessas de Deus que estão sendo abortadas na vida de muitos por conta de ingratidão. E aí o Senhor disse para mim que havia muitos, não só aqui, mas talvez aqueles que estão me assistindo, ou nos 4 cantos da terra, há muitos filhos de Deus que sobre eles ainda há cheiro de morte sobre as promessas de Deus. Sabe por quê? Por conta da ingratidão. Por isso essa é a noite que você vai precisar trocar a ingratidão pela gratidão. A murmuração pela gratidão. Porque assim como a ingratidão produz morte nas promessas, a gratidão produz vida. A gratidão gera vida e vida de Deus. A gratidão gera vida e vida de Deus. A gratidão traz à existência aquilo que não tem. A gratidão gera vida. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Em nome de Jesus. Essa noite você precisa decidir começar a agradecer. A agradecer por tudo. Não importa o cenário. Mas você precisa decidir. Preencher teu coração com gratidão. Para todas as áreas do teu coração. E certamente as suas promessas viverá. Caso contrário, você corre um grande risco das promessas de Deus morrer. Sabe, agora não dá tempo, mas se você ler o livro de Jonas, você vai ver que a ingratidão na vida daquele homem fez com que a história de Deus na vida de Jonas fosse interrompida. Tudo isso por conta de ingratidão, murmuração. Uma história interrompida. Agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. E lá em João, capítulo 11, eu vou te mostrar o que a gratidão produz. João capítulo 11, do 39 a 41. Olha que coisa tremenda, igreja. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Presta atenção no 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: o que Jesus diz, igreja? Num cenário de morte. Olha o que Jesus faz. Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Igreja, Jesus manifestou fé, independente do cenário. Agora você sabe como Jesus manifesta a sua fé? Com ações de graça. Eu quero dizer para você que este é o tempo da igreja da nossa geração manifestar fé, não qualquer fé, mas a fé que agrada o coração de Deus. E a fé que agrada o coração de Deus me ensina a dar graças, me ensina a dar graças. É assim que a igreja precisa se levantar na nossa geração, porque é uma igreja com um coração grato que Deus muito vai se manifestar.
É uma igreja com coração grato, que Deus vai derramar a sua glória, e a glória da nossa geração é maior do que a geração passada, porque é uma igreja com coração grato, que viverá prodígios, milagres e maravilhas muito maiores, obras maiores e melhores. Gente, o cenário aqui era de morte. E sabe o que fez mudar um cenário de morte? Não foi apenas oração, não foi apenas jejum, não foi apenas saber a palavra, mas foi um coração grato. Um coração grato. Talvez você tenha áreas da tua vida que não muda. Talvez você tenha áreas da tua vida que está no luto, está morta aos teus olhos. Eu quero dizer para você que o segredo para que essa área comece a viver comece a agradecer. Comece a agradecer. Tempo de manifestar fé. Fé que agrada o coração de Deus. E a fé que eu preciso manifestar, e você também deem graças em tudo. Porque essa é a vontade de Deus. E se você fizer isso, você verá uma grande movimentação de Deus sobre a tua vida, para que todos saibam que foi a mão do Senhor quem fez. Caso contrário, nada vai acontecer. A gratidão gerou vida de Deus. Você conhece essa história? Olha só o 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Gratidão gera vida e vida de Deus, mas gratidão também gera salvação na vida daqueles que estão ao seu redor. Porque como é que você quer gerar salvação naqueles que estão ao seu redor com ingratidão? É impossível. Qual é a área da tua vida que está com cheiro de morte? Qual é a área da tua vida que está no luto? Eu quero te dizer que o segredo para que esse cheiro de morte deixe de te rondar, você e a tua casa, é você se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você aprenda a ser grata, porque você tem muito motivo para agradecer. Nós precisamos nos levantar, igreja. Nós precisamos começar a movimentar os céus, como Jesus fez diante daquele cenário. A gratidão de Jesus com o Pai movimentou os céus e fez com que muitos que estavam ao seu redor passassem a crer também em Deus. Que coisa tremenda. Nós não estamos aqui na terra à toa. Nós estamos com o umbigo olhando muito só para nós. Há uma vontade soberana para ser realizada em nós e através de nós. E nós não podemos mais ficar acomodado. Há poder em Jesus para mudar todo o cheiro de morte lá no mundo. Há poder de Jesus para transformar qualquer cenário sobre a tua vida, sobre aqueles que estão lá fora. Mas o segredo é um coração grato. Não adianta você saber muito a Bíblia. Não adianta você conhecer a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos nos submeter ao padrão de Deus. Nós temos muito motivo para agradecer. Nós podemos estar aqui essa noite. Todos nós podemos levantar as nossas mãos. Podemos falar, pular. Meu Deus, quanta coisa que a gente tem para agradecer. Mas quantos estão numa situação tão terrível e ainda assim estão agradecidos? Não há possibilidade
das promessas de Deus viver debaixo de ingratidão. Se há cheiro de morte em alguma promessa de Deus sobre a tua vida, você vai precisar se levantar hoje e se submeter, mas não de boca, mas de todo o coração, não com remorso, mas com um genuíno arrependimento. E essa é a noite que nós devemos pedir perdão a Deus por toda ingratidão, por toda murmuração, o quanto na verdade nós deveríamos levantar já agradecendo, porque nós temos muito mais do que merecemos e muito mais do que precisamos, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, em tudo Ele tem cuidado de nós. Essa é a noite que nós devemos elevar os nossos olhos ao alto e começar a pedir: Senhor, eu preciso rever o meu coração. Essa é a noite que você precisa tirar a murmuração, as queixas, as críticas, os pensamentos maus, e começar a se encher daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é amável, dos mesmos pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Deus está nos chamando. Deus está chamando a igreja para que Ele se movimente, para que Ele mostre para o mundo o quanto Ele é Deus, não para nós, porque para nós Ele não precisa mostrar nada, porque nós já sabemos o que Ele é, e o que Ele é já nos basta para servir. Mas há um mundo, há um povo que não conhece, então através das nossas vidas, esse povo precisa saber quem Ele é. Deus está chamando a igreja, Deus está chamando o seu povo, um povo alegre, um povo que não retém graça, mas um povo que compartilha a graça, um povo que olha, que aonde pisa, mesmo diante de um cenário terrível, um povo que vai olhar e vai falar: olha, há uma fé em Jesus Cristo, e essa fé te dá certeza que você não tem, te dá alegria que você não tem, te dá a paz que você não tem, te dá tudo aquilo que o mundo não tem, Ele pode nos dar. Essa é a noite nós temos que agradecer. E o que Deus falou para mim, que essa é a noite, que esse cheiro de morte, que pode estar rondando a tua vida, em alguma área da tua vida, em alguma promessa da tua vida, deixar de sair. Na verdade, sair de uma vez por todas. Mas isso é com gratidão. Mas não é só hoje. Não é você abrir tua boca e começar a agradecer hoje. É você decidir ter um coração grato por toda uma vida. Por toda uma vida. Meu Deus. Eu não sei você, mas eu faço questão de agradecer por tudo. Gente, se Deus me dá uma oportunidade de comer um negocinho que eu estava com vontade, eu gosto de olhar para as crianças e falar assim: gente, vamos agradecer primeiro? Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando esse privilégio. Olha que está tão gostoso a gente comer isso. Muito obrigada. Começa a praticar isso, querido. Como eu disse, eu nunca vi tanta gente enferma. Meu Deus, Deus tem me acordado até de madrugada. Essa semana eu tive 2 sonhos. O Senhor falou: levanta, intercede. Eu comecei a interceder, porque tem muita gente precisando de oração, gente. Tem muita gente precisando de clamor. Meu Deus, quando eu escuto, eu falo: meu Deus, obrigada pela minha vida, obrigada, Senhor. E eu começo a agradecer, porque eu começo a ouvir a situação daquele outro, do outro, eu falo: Jesus. E a gente desperta, sabe? Porque senão parece que tudo é muito comum. Parece que é muito comum. Parece que Deus não está fazendo nada. Misericórdia, Deus faz muito. Deus faz muito. Em nome de Jesus, esta noite, todo o cheiro de morte que possa ainda existir no meio de nós, vai ter que ir embora na autoridade do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Mas vai depender de você. Um coração grato. E eu quero te encorajar a partir de hoje. Comece a juntar a sua família. Coisa de minutos.
durante a semana, seja na hora do almoço, seja na janta, lembrou ali, rapidinho, olha um para o outro e fala, gente, vamos agradecer. E aí agradece. Jesus, muito obrigada por tal coisa. E continua. Está no carro? Jesus, muito obrigada. Vai tomar banho? Jesus, muito obrigada. Vamos fazer isso, gente. Você vai ver o que vai acontecer. A glória de Deus virá. 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 Gratidão. Gratidão. Amém. Em nome de Jesus, gratidão. Então fica de pé. Eu quero te encorajar. Sabe, você que está aqui, você que está aí na tua casa, você é livre. Amém? Você é livre em Cristo Jesus. Você pode fazer o que quiser. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser bater palma, você bate. Se você quiser dar um grito de glória a Deus. Mas em nome de Jesus, não perca a oportunidade de ser grata. Não perca a oportunidade de preencher teu coração com gratidão. Começa a abrir a tua boca, começa a agradecer. Jesus, obrigado porque eu respiro. Jesus, obrigado porque eu estou com saúde. Jesus, obrigado porque eu posso ouvir. Obrigado porque eu posso enxergar. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida do meu marido. Jesus, muito obrigada pela vida dos meus filhos. Jesus, obrigada pelo meu trabalho. Obrigado porque eu tenho uma casa. Jesus, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Jesus, obrigado pelo almoço que o Senhor me proporcionou hoje. Obrigado pela janta que você vai me proporcionar depois desse culto. Jesus, obrigada. Jesus, obrigada. Jesus, obrigada. Obrigada, obrigada. Para de reclamar. Para de reclamar. Agradece. Agradece. Porque certamente Ele tem cuidado de nós. No nome de Jesus. Pode apagar a luz aí para mim? E antes da gente adorar, porque o desejo do meu coração é mover o céu essa noite. Jesus moveu o céu. Jesus moveu o céu diante daquele sepulcro. Jesus moveu o céu diante de um cenário de morte. A Bíblia diz que Lázaro já estava há 4 dias morto e já cheirava mal. Então não importa o teu cenário, não importa o quão difícil possa ser os teus olhos, você vai abrir a tua boca e você vai agradecer. E aquilo que não tiver vida, começará a ter vida e vida em abundância. Então nós vamos orar, igreja. Nós vamos orar esta noite. Manifesta a tua glória aqui, Jesus. Manifesta a tua glória, Jesus. Pai, nós queremos elevar os nossos olhos ao alto. Porque é só de lá que vem o nosso socorro. De um Deus que é bom, muito bom, cujos pensamentos são de paz e não de mal. De um Deus que projetou planos maiores e planos melhores. De um Deus cuja Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não passou, nem no meu coração, nem no teu coração, o que Ele prepara para aqueles que o amam. Então nós queremos colocar os nossos olhos ao alto. Pai, nós queremos pedir perdão. Tem misericórdia do coração da tua noiva, do coração da igreja na terra. Um coração duro, frio, insensível. Pai, perdão por toda ingratidão.
Pai, perdão por toda murmuração, por toda queixa. Pai, perdão pelos pensamentos maus sobre coisas e pessoas. Tem misericórdia, Jesus. Pai, nesta noite, nós queremos nos levantar como igreja, cheio da Tua autoridade, porque é para isso que nós estamos na terra. Nós queremos nos levantar para compartilhar a graça. Compartilhar a graça na vida daqueles que estão ao nosso redor. Compartilhar a graça na vida dos nossos irmãos. Compartilhar a graça na vida dentro da nossa casa, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Pai, nós queremos nos levantar e nos comprometermos que a partir de hoje nós vamos começar não mais a reter a graça, mas nós queremos compartilhar a graça. Aonde o Senhor nos levar, por onde os nossos pés forem, a Tua graça será compartilhada. A verdadeira esperança será pregada. A verdadeira alegria prevalecerá. Pai, nós queremos que o nosso coração comece a ser cheios de gratidão. Não só por uma noite, mas por toda uma vida. Então nós queremos abrir a boca e começar a agradecer por tudo. Por tudo. Abre a tua boca. Abre a tua boca. E agradeça. 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 Igreja, agradece. Porque esta é a vontade de Deus para nós. E não importa o cenário. Não importa o processo. Não importa os desafios. Agradeça. 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 Pai, nós queremos como igreja levantar os olhos ao alto e dizer: Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou. Graças eu te dou por toda. Por toda. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Pelo meu respirar. Obrigada. Abre a tua boca. Obrigada. Obrigada pela minha família. Obrigada pelo meu marido. Obrigada. 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 Obrigada pelos meus filhos. Obrigada. 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 Obrigada por cada ovelha desta igreja. Obrigada. 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 Eu te agradeço. 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 Abre a tua boca. Abre a tua boca. E diga: Pai, graças te dou. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Nós podemos fazer um coro. Eu te agradeço. Mais forte. Eu te agradeço. Eu te agradeço. E toda morte recue do meio de nós. Todo cheiro de morte vai embora. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço.
aqueles que estão debaixo de um decreto de enfermidade, algum decreto de vícios, e que aos olhos do médico, humanamente falando, você não tem força. Levanta tuas mãos. Porque essa noite nós vamos compartilhar a graça de Deus com você. Na igreja nós vamos compartilhar a graça de Deus para com esses que estão com as suas mãos levantadas. E nós vamos clamar por esses. Nós vamos clamar por esses. Não importa o cenário que você possa estar vivendo de morte. A partir de hoje, o que vai prevalecer sobre a tua casa, sobre a tua vida, é a vida e vida de Deus. Você está pronto para isso? Porque há poder no nome de Jesus para você fazer isso. Porque isso é para a glória dEle. Isso é para a glória dEle. Então você que está num cenário de morte, levanta a tua mão. Levanta a tua mão para o alto, para o alto, para o alto, para o alto. E como igreja, nós todos numa só voz, nós vamos dizer comigo: Pai! Mais forte, igreja! Pai! Meu Pai! Nosso Pai! Graças! 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 Eu te dou! Eu te dou! Porque sei que tem poder para mudar todo esse cenário, para que vejam que foi o Senhor quem fez. Porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. E se creres, verás a glória. Então, hoje declaramos: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Receba, receba, receba a libertação. Seja livre, seja liberto. Toda enfermidade sai agora, no nome de Jesus. Todo vício seja arrancado. Todo demônio agora, toda potestade que está sobre a tua casa, que está sobre a tua vida, saia, saia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém.